Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós faremos exercícios envolvendo a força elétrica. Então vamos a eles. O nosso primeiro exercício, ele fala sobre duas pequenas esferas metálicas que são idênticas. Elas estão carregadas com carga Q e 2Q, separadas por uma distância R e se atraem com uma força de módulo F. Em certo momento, essas esferas são tiradas das suas posições, colocadas em contato e retornadas às suas posições. O que se quer é o módulo dessa nova força, né, após o contato. Então vejamos, vamos entender a situação. Né? Para poder calcular a nova força, a força que vai ocorrer após a redistribuição das cargas após o contato, eu preciso saber o que aconteceu antes. Né? Então, o que nós temos? Duas cargas carregadas com Q e 2Q, separadas por uma distância R, e pense, elas têm um módulo F de força entre elas nessas condições. Como que nós chegamos a esse valor? Nós chegamos a esse valor através da lei de Coulomb, que já conhecemos e vimos na aula passada. Bom, substituindo os valores que eu tenho, eu vou ver que o valor F, que foi dito no exercício, foi obtido dessa forma, né? O produto das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é R ao quadrado. Eu posso mexer um pouquinho nessa expressão, passar o 2 para frente, já que eu tenho o produto, né? Então fica 2 vezes K0, Q quadrado sobre R quadrado. Esses parâmetros Q e R, eles vão ser constantes ao longo da solução do exercício. Então, é importante que a gente saiba como esse F foi obtido para a gente poder comparar mais tarde com a nova situação. Tá? Muito bom. Então, um fato interessante que nós devemos atentar é que as cargas se atraem. Né? Isso quer dizer que elas têm cargas de sinais contrários. Então, a força entre elas é uma força de atração. Né? Q1 atrai Q2, né? E Q2 atrai Q1. É uma atração mútua. Bom, e após o contato, o que muda? Bom, quando a gente coloca corpos eletrizados em contato, vai acontecer a eletrização por contato. Nessa eletrização por contato, se os corpos forem condutores, né, as cargas têm mobilidade, então elas vão passar de um corpo para outro, de forma que elas vão se redistribuir. Né? Como as esferas são idênticas e condutoras, a carga total envolvida no processo vai se dividir em partes iguais. É isso que acontece quando os corpos têm a mesma superfície, são do mesmo tamanho. Como elas são idênticas, essa carga total, né, envolvida no processo vai se dividir igualmente entre os corpos. Então, a nova situação propõe as cargas e a carga total vai ser a soma dessas cargas. Lembrando, como essas cargas elas se atraem, elas têm sinais contrários. Né? Por conveniência, eu vou considerar 2Q positiva e Q negativa para que a gente trabalhe com sinal positivo. Tá? Então, somando a carga total, a carga total é a soma da carga da esfera 1 mais a soma da esfera da carga 2. E essa carga total vai se dividir em duas partes iguais, devido ao processo de eletrização por contato. Então, menos Q mais 2Q dá Q, e Q sobre 2 vai dar a carga de cada esfera. Então, nós vamos ter cada esfera com uma carga de meio Q. Agora que eu entendi essa situação, né, de eletrização por contato, eu posso calcular novamente a força. Então, usando a nova distribuição de carga, eu vou ter que a força depois, que eu chamei de FD, ela é K0, produto das cargas, sobre R quadrado. Lembrando que R não mudou. Fazendo essa conta, meio vezes meio dá 0,25, Q vezes Q dá Q quadrado. Né? O R não mudou e o K0 continua no seu lugar. Reorganizando esses fatores, eu ponho 0,25 para frente e obtenho 0,25 vezes K0, Q quadrado sobre R quadrado. Nesse momento, eu tenho que lembrar o porquê que eu calculei a força antes e porquê que eu calculei a força depois. Observe que
a força depois, ela depende dos mesmos parâmetros iniciais que nós tínhamos, que é Q, R e o K0. Então, eu vou comparar essas duas forças. E como que eu vou fazer? Como eu quero um novo valor de força, eu vou comparar esse novo valor de força com o antigo valor de força que eu tinha, né? E como fazer isso? Através de uma razão. Quando você calcula a razão entre dois números, você está estabelecendo uma relação de grandeza entre eles. Qual deles é maior? A gente faz isso calculando uma razão. Só que eu não tenho esses números, mas eu tenho a expressão desses dois números em termos dos mesmos parâmetros, que é Q e R quadrado. Então, fazendo essa razão, eu vou ver o quê? Que o termo K0, Q quadrado sobre R quadrado, ele é comum para as duas forças. Então, quando eu faço a razão, esses dois valores podem ser simplificados, eles podem sair da conta. E eu obtenho uma razão, por incrível que pareça, numérica entre essas duas forças, 0,25 por 2. Eu posso pegar essa razão e transformá-la numa fração. Como que eu faço isso? Divido em cima e embaixo por 0,25 e eu vou obter 1/8. Isso quer dizer que a força após o contato ela é 1/8 da força original, da força antes do contato, né? E isso quer dizer o quê? Que após o contato, a força reduziu para 1/8 da força inicial, ou seja, ela ficou 8 vezes menor. É isso que o exercício queria nos mostrar. O exercício 2 fala sobre três cargas, né? QA, QB e Qzinha, um Q minúsculo, né? Estão posicionadas conforme mostra a figura. Então, você tem a figura mostrando QA positivo, QB negativo e a Qzinha, vou chamar assim, tá? Qzinha também positiva. Faça a representação das forças que atuam sobre a carga Qzinha e a força resultante sobre ela, né? Qual o módulo da força resultante sobre essa carga Qzinha? Muito bom. Como que a gente vai fazer para fazer essa representação? A gente deve lembrar que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Então, as interações entre QA e Qzinha vão ser diferentes da interação entre QB e Qzinha. Então, como que ficaria esse desenho? Observe na figura que a interação entre Qzinha e QA é uma interação de repulsão, então os vetores estão divergentes, né? Saindo para fora. Isso quer dizer que Qzinha repele QA e QA repele Qzinha, né? Essas forças FA e menos FA são ação-reação, né? Elas têm sentidos contrários. O mesmo ocorre entre QB, só que agora é uma força de atração, né? Então, a carga QB atrai a carga Qzinha, enquanto a carga Qzinha também atrai com uma força de igual intensidade a carga QB, né? Então, essa seria a representação das forças. Mas e a força resultante? Bom, a força é uma grandeza vetorial, ela depende de direção e sentido. Então, a força resultante sobre a carga Qzinha é a soma vetorial de FA e FB, que são as interações com A e com B, com as cargas A e B. Bom, essa soma vetorial, ela obedece à regra do paralelogramo, então ela vai estar na diagonal, né? E como que a gente acha a diagonal? Aplicando a regra do paralelogramo, né? Então, achando a diagonal pelo prolongamento dos segmentos das direções das forças, eu obtenho lá a força resultante naquela posição. Como obter o módulo no item B? Né? Qual o módulo da força resultante sobre a carga Qzinha? Bom, como eu tenho duas cargas interagindo com a Qzinha, eu vou ter que calcular as duas interações. Eu vou ter que calcular a força que A exerce sobre Qzinha e a força que B exerce sobre Qzinha. Então, observe que é uma relação entre Qzinho e QA, Qzinho e QB. As distâncias também vão ser as distâncias correspondentes a essas interações, a essas cargas, né? Então, partindo para o cálculo de A, eu posso substituir tudo que eu tenho, né? Então, eu vou supor que essas cargas estão num ambiente de vácuo, onde o K0 é 9 vezes 10 a nona. Sempre que não houver essa indicação, você vai usar, né, o K0 como sendo K0 no vácuo.
A carga 1, lembrando que é o módulo das cargas, eu não preciso me preocupar com o sinal. 2 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6 é devido ao microcoulomb, né? É a conversão de microcoulomb em coulomb. E a carga QA, 50 vezes 10 a menos 6, que é também o fator de conversão. O 10 a menos 2, ele é a conversão do centímetro para metro, que também vai ao quadrado, né? Então, como que eu faço essa conta? Em cima eu faço a conta, né? 2 vezes 50 dá 100, né? Conservo a base e somo os expoentes, 10 a menos 12. Embaixo eu elevo ao quadrado os dois fatores, né? O 15 vai ao quadrado, dá 225. O 10 a menos 2 vai ao quadrado. Então, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Fazendo as contas, eu faço 9 vezes 100, né? Que vai dar o 900. Ainda somando os expoentes, né? Menos 12 mais 9. O 9 vem da potência da constante. O 225 eu não mexi, né? Continua o mesmo. E aqui eu multipliquei os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Continuando, fazendo a divisão 900 por 225 dá 4 redondo. Né? Trabalhando os expoentes, eu mantenho a base e faço a subtração dos expoentes, né? Porque eu tenho uma divisão ali. Né? Então, em cima, menos 3, menos o expoente de baixo, né? Que é menos 4. Esse menos 4 vai ficar mais, menos 3 mais 4 dá 1, e 4 vezes 10 elevado a 1 vai dar 40. Então, está feito o FA. Continuando, a força FB nós fazemos da mesma maneira, né? Então, substituindo os valores, agora eu tenho Qzinha 2 vezes 10 a menos 6, mudou a carga QB. Então, agora é 150, 10 a menos 6 por causa do microcoulomb. E também mudou a distância, né? 30 centímetros. O 10 a menos 2 é um fator de conversão para metro, né? Continuando fazendo essa conta, faço a conta da mesma forma, né? Fazendo a conta com as cargas, 2 vezes 150 dá 300, né? Embaixo, elevando o 30 ao quadrado dá 900. Mantenho a base, multiplico os expoentes, né? Da mesma forma. Então, continuando, eu tenho em cima 2.700, que é o 9 da constante vezes o 300. Conservo a base e somo os expoentes. E embaixo, multiplico os expoentes, dá 10 a menos 4. Fazendo a divisão de 2.700 por 900 dá 3 exato, né? E da mesma forma, eu subtraio os expoentes porque eu tenho uma divisão. Então, 10 a menos 3 menos, por causa da divisão, o menos 4, que é o expoente de baixo, nós chegamos a mais 1, né? O expoente mais 1. Então, é menos 3 menos menos 4. Esse menos menos vai virar mais e vai ficar 10 elevado a 1. 3 vezes 10 elevado a 1 vai dar 30. Agora, chegamos ao ponto. Então, nós já conhecemos o valor de FA, que é 40, e conhecemos o valor de FB, que é 30. Então, como resolver esse problema? Como encontrar a força resultante, né? Que é o que nós queremos? Bom, então, se nós olharmos para a figura, nós vamos ver que a força resultante ela é a diagonal, né? É a diagonal de um retângulo, e esse retângulo ele descreve um triângulo retângulo, né? A metade de um retângulo é um triângulo retângulo. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras, onde a força resultante é a hipotenusa desse triângulo retângulo formado pela metade do retângulo, né? Então, eu vou ter que a força resultante ao quadrado é igual a FA ao quadrado mais FB ao quadrado. É o teorema de Pitágoras, né? Onde os catetos são FA e FB, e a hipotenusa é a força resultante. Conhecendo os valores, FA 40, FB 30, né? Eu substituo os valores. Isso me dá que a força resultante vai ser 2.500. Por que 2.500? O 40 ao quadrado dá 1.600. O 30 ao quadrado dá 900. Então, eu posso somar os dois, e isso dá 2.500. Isso me resulta uma força resultante de 50 newtons. E é isso que a gente queria, né? A força resultante vale 50 newtons.
No exercício 3, esse é um clássico da física, eu deixei esse exercício para que vocês pensem e eu vou resolvê-lo de uma forma que eu quero fazer o fechamento com vocês da grande propriedade desse exercício. Ele parece difícil, mas porque ele precisa de alguns conhecimentos de geometria. Então vamos dar uma olhada nele. Três pequenas esferas metálicas idênticas estão carregadas eletricamente com as mesmas quantidades de carga, iguais a Q. Sabendo que elas estão posicionadas de forma a ocuparem os vértices de um triângulo equilátero cujo lado é D, faça um desenho representando todas as forças sobre uma das esferas, bem como a força resultante. B. Calcule o módulo dessa força resultante sobre uma das esferas, sabendo que a força entre elas vale 10 newtons. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que nós temos três pequenas esferas, todas elas com a mesma quantidade de cargas, e elas estão posicionadas na forma de um triângulo equilátero, de forma que elas ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Então, como seria esse desenho? Bom, esse desenho seria assim, né? Então, você tem o triângulo de lado D, tá? Essa distância D, conhecida, né? E aí, o que nós vamos ter? Eu supus que essas cargas fossem positivas. Se elas forem negativas, muda-se muito pouca coisa, né? Só vai mudar o sentido das forças, mas essa força resultante ela terá o mesmo módulo. Por quê? Porque as cargas são iguais, as distâncias são iguais, né? Então, eu quero que você observe o seguinte, as três cargas positivas, no caso eu considerei, e aí nós vamos ter forças de repulsão entre elas. Eu representei a força somente em uma delas, a que está no vértice superior aí da figura, né? Então, observe o seguinte, se eu considerar essa carga do vértice superior como 1, eu tenho 2 à esquerda, 3 à direita. Então, eu vou ter uma força de repulsão entre a carga 3 e a carga 1, que vai gerar a força 3,1 da figura. E eu tenho a força de repulsão entre a carga 2 e a carga 1, a força F2,1 mostrada na figura. Somando-se vetorialmente essas duas forças, que são as duas forças que vão estar presentes, nós temos essa força vermelha resultante, tá? Então, veja bem, esse é o desenho, né? A soma vetorial dessas duas forças F3,1 e F2,1, elas vão me dar como resultante essa força em vermelho mostrada na figura. Então, esse seria o desenho, tá? Agora, o que o exercício está falando para você é o seguinte, a força entre as cargas, a força, no caso aí de repulsão entre as cargas, ele está supondo que nessas condições, nessa distância D e para esses valores de carga, essa força vale 10 newtons, tá? Agora, ele quer saber quanto vale a resultante se essas forças forem 10 newtons. Então, vamos lá. Se a gente fosse calcular essas forças, como seria, né? Primeiro, a gente tinha que chegar à conclusão de que F2,1 e F3,1 são iguais. Por que elas são iguais? Porque a força ela depende do produto das cargas e da distância. Como as cargas são iguais, isso sempre vai dar igual. Não importa qual delas eu pegue. E a distância é sempre a mesma, porque o triângulo é equilátero. Equilátero significa que ele tem lados de medidas iguais e três ângulos de 60 graus. Um triângulo equilátero ele é o triângulo regular, né? Com três lados iguais e três ângulos iguais. Então, como que ficaria se eu aplicasse isso na lei de Coulomb? Ficaria o produto das cargas, que são iguais, dividido pelo quadrado da distância, né? E lembrando que essas forças são iguais. E como que elas seriam? K0, Q quadrado sobre D quadrado. O que ele está falando para a gente é que se a gente fizer essa conta, esse valor vai dar 10 newtons. Então, essas forças são iguais a 10 newtons. Muito bem. Sabendo disso, o que a gente pode fazer? Como calcular a força resultante dessas duas cargas? Lembrando que aqui eu não posso usar Pitágoras. Por quê?
Porque Pitágoras só se usa quando as forças são perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, como fazer para calcular a força resultante entre as forças F21 e F31, sabendo que o ângulo entre elas não é 90 graus? Né? Bom, então aí entra um recurso matemático chamado lei dos cossenos. Tá? A lei dos cossenos ela é aplicada para casos em que o ângulo entre os vetores é um ângulo qualquer. Tá? Não precisa ser necessariamente 90. Então, a lei dos cossenos me diz que a força resultante nesses casos é o F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado, são as forças envolvidas, né? Menos 2 vezes o produto das forças vezes o cosseno do ângulo entre elas. Então, esse θ, o cosseno de θ, essa letra grega θ, é o ângulo entre as forças que você está somando. Né? Então, é o cosseno do ângulo entre os vetores. Tá? Bom, olhando para a figura, nós sabemos que o triângulo equilátero ele possui 3 lados de 60 graus, 3 ângulos de 60 graus. Se você olhar para os vetores F31 e F21, você vai perceber que eles são opostos pelo mesmo vértice. Então, se você pegar o vértice do triângulo, que está aí na parte superior, você vai ver que o ângulo de dentro do triângulo é igual ao ângulo entre os vetores. E esse ângulo é 60 graus. Então, o θ é 60 graus e a gente sabe, tabelado, que o cosseno de 60 graus é meio. Né? Então, eu posso substituir os valores e eu vou ter que a força resultante vai ser o quadrado da primeira força mais o quadrado da segunda força, menos 2 vezes o produto entre as forças, 2 vezes 10 vezes 10, vezes o cosseno de 60. Fazendo essas contas, nós vamos chegar ao quê? 10 ao quadrado é 100, 10 ao quadrado é 100, fica monótono, né? Até. E 2 vezes 10 vezes 10 dá 200, vezes o cosseno de 60, que é meio. Esse 200 vezes meio vai dar 100, só que como ele é negativo, ele cancela um dos 100. Então, eu vou ter que a força resultante ao quadrado é 100. E isso quer dizer que a força resultante é 10 newtons. Ué, mas como assim, professor? Ela é igual à força 2,1 e 3,1? Sim. Por isso que esse exercício é um clássico, né, da física. Porque você tem uma simetria, que é dada pelo triângulo equilátero, que me mostra o quê? Que se as cargas são iguais, as distâncias são iguais, porque nós estamos num triângulo equilátero. Então, essas forças vão ser iguais. Se o ângulo entre elas for 60 graus, a resultante será igual a essas forças. Então, se a gente pudesse ver, isso não fica claro na nossa figura, mas a figura formada entre os vetores e a força resultante é, na verdade, um losango, né? É onde nós temos ali a distância, os vetores todos iguais. Né? E, então, isso sempre vai acontecer quando você tiver cargas do mesmo módulo distribuídos num triângulo retângulo de lado D, né? De lado igual. Então, essa é a principal propriedade desse exercício, por isso que ele é um clássico. Né? Então, você chega à conclusão que as 3 forças são iguais. F21, F31 e força resultante. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Faça as tarefas correspondentes a essa aula. Esclareça dúvidas pelos canais e até breve.